Muito bem, pessoal, vamos para a continuação da nossa aula de física. Eh, Nessa continuação, nós vamos falar aí dos estados da matéria, beleza? Então, falando aí dos estados da matéria, olha só o que temos aqui. Bom, do livro, para você se localizar aqui, eu estou na página 56 do livro, beleza? Então, 55, 56. E aqui nós já temos variação do volume com a fusão. Vamos lembrar e vamos falar já falei, né, na aula anterior aí de mudanças de estado, né? Então isso aqui você teoricamente já sabe também que quando há mudança de estado da matéria, a energia que está sendo cedida ou sendo recebida é uma energia que não muda a temperatura da matéria, beleza? Então sigamos com esses conceitos bem firmes aí. Muito bem, a influência, vamos ver aqui o diagrama de estados e vamos ver a influência que a pressão causa nessas mudanças de estado, beleza? Então vamos dar uma lida aqui. A sublimação e a vaporização, liquefação são processos em que todas as substâncias se comportam de mesma forma. Na fusão, solidificação, encontramos um comportamento para a maioria das substâncias e um outro comportamento para algumas exceções, né? Essas exceções são a água, o ferro, bismuto, o antimônio. Enquanto a maioria das substâncias, enquanto a maioria das substâncias aumenta de volume na fusão, há exceções, as exceções têm seu volume diminuído. Portanto, para a maioria das substâncias, o volume aumenta na fusão e diminui na solidificação. Então ela se expande quando aquecido aí, quando aumenta seu volume, diminui quando resfriado. Para exceções, o volume diminui na fusão e aumenta na solidificação. Inclusive, isso aqui é fundamental para a vida na Terra como a conhecemos, tá? Então, o volume na fusão, deixa eu marcar isso aqui, o volume aumenta na fusão e diminui na solidificação. Para as exceções, o volume diminui na fusão e é o contrário, né? Vejamos alguns exemplos ilustrativos. O fato da água aumentar de volume ao passar do estado líquido, ao passar do estado líquido para o estado sólido, provoca nos países frios uma ruptura das instalações hidráulicas, dos radiadores de automóvel, das estradas e das estradas pavimentadas. Medidas de preventivas são tomadas, colocando-se canos com uma certa profundidade, servindo a terra que lhe sobrepõe de isolante térmico. Nas águas dos radiadores colocam-se substâncias especiais que abaixam bastante o ponto de solidificação da água, né? Abaixam bastante do 0 grau, né? Que é o ponto de solidificação da água. Então os radiadores rodam lá com outras substâncias que não água, né? Para não estragar. E aí a solidificação da seiva das plantas provoca ruptura dos tecidos que não resistem ao aumento do volume. Por isso, quando ocorre uma geada, a planta queima, né? Queima, entre aspas, né? Isso é, os produtos por onde corre a seiva se rompem, os dutos produtos, desculpa, gente, por onde corre a seiva se rompem e a planta seca. Todavia, os tremendos esforços decorrentes do aumento do volume da água podem ser usados de maneira útil. Um exemplo marcante um exemplo marcante é a recolocação no lugar de um muro de arrimo ou de uma estrada ou da estaca de um prédio. Isso faz orientando-se os esforços decorrentes da congelação, né? De modo a funcionar como um macaco, permitindo que reforço da fundação de um prédio.
Uma outra aplicação é o uso de antimônio nas confecções do tipo metálicos, né, na imprensa, nos quais a variação do volume do antimônio com a temperatura compensa o de outros metais, de modo a manter o tamanho e tipos constantes. Aí vem a parte importante do nosso conteúdo, que é a influência da pressão nesse processo, né? Vamos analisar as substâncias para as quais o volume aumenta com a fusão, que é a maioria, né? Então, para estas, a fusão tende a aumentar o seu volume. Como o aumento da pressão tende a diminuir o volume, pressionar mesmo, né, a matéria. Concluímos que, a princípio, pelo princípio de Le Chatelier, que a maioria das substâncias e o aumento da pressão dificulta a fusão dessa substância, né? Isso é, aumentando a temperatura de fusão da substância. Bom, li muita coisa, vamos ver se você entendeu aí, né? Sólido, líquido, maioria e exceções. Maioria e exceções. Na medida que você aumenta a temperatura, você tem um aumento da pressão. Pressão, temperatura para exceções, né? Para as substâncias que são exceções. Ou seja, o gráfico é exatamente o contrário. Para as exceções, né, que é o H2O, o Fe, o B e o SB, né, a fusão tende a diminuir esse volume. Então, frisar aqui as exceções. Beleza. Que mais? Que mais? Diagrama de estado. Isso aqui que é importantíssimo, né? O que é um diagrama de estado? Diagrama de estado da matéria é um diagrama dado por pressão e temperatura e o estado dessa matéria dado pressão e temperatura, né? Vamos ver isso de forma dinâmica. Vamos ver como é que funciona esse cara aí de forma dinâmica em uma simulação. Muito bem, galera. Para falar de estados da matéria, nós vamos utilizar um site aqui que é o PET Física, né? PHET Física, em que nós temos diversos simuladores de física aqui. Eu escolhi o tema calor e termodinâmica, né? Que aí vai falar de calorimetria aqui dentro e estados da matéria, que é o que nos interessa e tal. Bom, beleza. Aqui, ó, estado da matéria é esse carinha aqui, é esse que nós vamos verificar, porque com esse simulador nós conseguimos mudar, nós vamos conseguir mudar pressão, temperatura, volume, os três estados aí. Bom, vamos lá para o estado da matéria. Vocês estão vendo aí pelo simulador, eu vou deixar esse site na descrição do vídeo, beleza? Mas ó, nós temos aí estado sólido, beleza? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aumentar a temperatura desse cara. Quando aumenta a temperatura, a tendência é ele se liquefazer e mudar de estado, né? Então, nós temos gradativamente, eu soltei aqui, gradativamente o aumento da temperatura aqui, como você deve estar vendo aí. Você está vendo? Beleza. Então, estados da matéria, você já sabe, estado líquido, estado gasoso. Perceba que temos, e essa temperatura, vou botar em graus Celsius para ficar mais fácil da sua leitura aí. Bom, sólido a menos 200, vamos trabalhar com água. Vamos trabalhar aqui com água. Veja que no simulador posso mudar aqui, ó, posso mudar a molécula com a qual eu estou trabalhando. Então, trabalhando com água, o sólido, esse sólido aí está a menos 127 graus Celsius. Vamos aumentar a temperatura dele, ver o que acontece aí, ó. Ela rapidamente, ela já saiu do estado sólido para o estado líquido. Então você tem
esse comportamento aí. Beleza. Ó, baixando a temperatura lá em cima, ó, rapidamente. 10, 4 graus Celsius. 4 graus Celsius é um ponto importante para a água, tá? Mas, beleza? Então, e o gás não, né? No caso aqui é o vapor d'água, né? Que seria o vapor d'água. Vamos olhar os estados da matéria. Olha o gráfico aqui que nos interessa. Um de água também. Ó, veja que eu tenho diversos gráficos de estado da matéria para as diferentes substâncias. Bom, a água, preste atenção nesse pontinho vermelho aqui, que é o estado dela. Então, deixa eu... Ó, sólido, líquido, gasoso. E aqui são os pontos em que ela vai estar nos 3 estados. Então, quando ela estiver aqui nesse ponto, ela vai estar nos 3 estados, né? Tanto sólido, líquido quanto gasoso. E se ela está aqui nesse ponto, ela vai estar no estado líquido e vai estar no estado gasoso, né? De vapor. Então, vamos aumentar a temperatura da substância. Opa, olha lá. Olha só. Perceba que ele já foi para o ponto, está próximo ali do ponto, ó, exatamente no ponto triplo. Nesse ponto triplo em que ele está aqui, em que ela está tanto líquido, sólido como quanto gasosa, tá? Beleza. Deixa eu ajustar isso aqui para que melhore a sua visão. Beleza, assim você acredita que fica mais fácil. Bom, e aí, ó, no pontinho, vamos... O que que eu mudei aqui? Eu mudei a temperatura dela, né? Então, deixa eu mudar agora a pressão sobre ela. Vamos verificar, verifiquem, prestem atenção que na medida que eu mudo pressão, vai mudar a temperatura dela aqui também, tá? Então, deixa eu tirar um pouquinho dessa temperatura, diminuir. Olha lá o pontinho descendo, o sólido. E agora eu vou aumentar a pressão. Nessa dada pressão, tem um aumento substancial de temperatura. E você vê que o ponto vermelho, que é o ponto de estado, ele já mudou aqui. Ó. Agora eu estou no estado líquido e no estado gasoso. Tenho esses dois estados. Há uma temperatura de 346 Kelvin, ou 73 graus Celsius. Vamos aumentar um pouco mais essa temperatura, aumentando a pressão. E é isso que acontece. Muito bem, visto aqui como é que funciona no simulador, isso é mais para você entender a dinâmica frente a essas 3 grandezas: temperatura, pressão e o volume. Então, dadas essas 3 grandezas, você tem diferentes estados da matéria. Voltemos lá para o livro. Bom, o que o livro nos conta, denomina-se diagrama de estado, que mostrei para vocês, uma substância que contém as curvas de equilíbrio, que são essas aqui. Então, ele vai ter curva de equilíbrio sólido, curva de equilíbrio de sólido líquido, curva de equilíbrio líquido vapor
e o ponto em que é sólido o vapor. Curva de sublimação. Bom, como existe uma diferença na curva para exceções e para a maioria das substâncias, eles se dão nesse formato que vocês estão vendo aqui, né? Que mais? Aqui o ponto triplo, como eu mostrei no simulador, tem um exemplo de experimento para visualização do ponto triplo, em que temos vapor d'água, gelo e água. A mesma temperatura, né? E aqui? Bom, para a coexistência entre água, gelo e vapor, acontece uma situação de pressão de 4,58 milímetros de Hg, temperatura de 0,01 graus Celsius. Deixar isso marcado. Milímetro de mercúrio, tá? 0,01 graus Celsius. Para o gás carbônico, o ponto triplo é definido com uma pressão de 5,11 atm e menos 56 graus Celsius. Esses dados não precisam ser decorados, não. Bom, estruturas interessantes aqui, pontos interessantes. Deixa eu até levar isso para um quadro branco, fica melhor para explicar, né? Temperatura crítica separa o vapor do gás, absorve o estado. Observe que o estado físico que corresponde a uma situação mais organizada das partículas do sistema gasoso. Note ainda que o vapor e o sistema gasoso note ainda que o vapor é o sistema gasoso em que se pode retroagir as partículas por meio de uma compressão isotérmica, levando o sistema ao estado líquido. Então, e aqui está o exemplo. Deixa eu levar esse exemplo para um quadro. Vamos lá, para você que está visualizando esse gráfico e não entendeu, trouxe ele para cá, para uma explicação mais detalhada. Bom, o que está acontecendo aqui? Essa é uma compressão isotérmica, e quando é dito isotérmica é porque tem uma mudança de estado sem que haja mudança de temperatura. Então temos apenas mudança de pressão. Por que mudança de pressão? Você vai visualizar esse cara nesse formato aqui. Então, aqui é uma mudança de temperatura, né? Se tiver mudança de temperatura. Nesse caso não está ocorrendo. Aqui tem uma pressão inicial e aqui vai ser a pressão final. Beleza, então ela é uma mudança de estado isotérmica porque não teve variação de temperatura, sempre na mesma temperatura. Veja aqui no eixo X, né, que seria da matemática, mas aqui é o eixo da temperatura, e já no eixo da pressão teve uma variação da pressão, um aumento da pressão. O aumento da pressão no vapor, tá aqui, no vapor faz ele se liquefazer. Beleza? Ele vai virar líquido. Então, enquanto ele está aqui, desse lado do gráfico, ele é vapor. A partir do momento em que ele passa aqui para o outro lado, na curva de líquido, o vapor passa para esse outro lado, ele vira líquido. Beleza? E essa é uma leitura mais detalhada do gráfico.
para uma compressão isotérmica, né, uma transformação isotérmica. Tá? A silico vai fazendo a mesma temperatura. Beleza? Bom, vamos terminar aqui. É isso. Espero que tenha ajudado aí. E até a próxima.